Vamos abrir a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. Quem veio pela manhã, com certeza acompanhou a mensagem e nós vamos dar continuidade agora à noite. Nós falamos pela manhã sobre correr com os cavalos, baseado em Jeremias capítulo 12. A partir do momento em que Jeremias, questionando o que estava acontecendo na sua vida, a situação que estavam tentando matá-lo, Deus se apresenta e fala no versículo 5 a seguinte frase: se você não consegue correr com os homens e se cansa, você não vai conseguir correr com os cavalos. Se você tropeça em local limpo, reto, como você vai estar no Jordão? O que nós falamos pela manhã é que muitas vezes nós estamos questionando a Deus com as crises e os problemas que vivemos e entendemos que muitas vezes as lutas e os problemas que nós passamos fazem parte do discipulado de Deus na nossa vida. O que Deus queria que Jeremias entendesse é que ele havia dado a ele o chamado, havia dado a ele a proteção e o cuidado, e ele estava perdendo tempo, preocupado com aquilo que os homens estavam tramando contra ele. E o que Deus chama a sua atenção é o seguinte: se você está com homens, está cansado, como você vai correr com cavalos? Ou seja, se você está se embaraçando com essa coisa tão pequena, como você vai estar se eu te colocar numa situação mais alta? Como você vai viver se eu te colocar num patamar um pouco mais alto? O que Deus passa para nós é que muitas vezes Ele quer nos ensinar, Ele quer nos tratar, Ele quer nos discipular a viver os conflitos da vida, mas entendendo que o sofrimento, a angústia, a dor que nós passamos, Ele tem um projeto maior para cada um de nós. Faz parte do discipulado com Deus. E hoje eu quero falar sobre estações. A nossa vida é feita de estações, assim como a natureza, verão, outono, inverno, primavera, são tempos necessários para frutificar, para a natureza se renovar, para a vida existir. A nossa vida também existem estações, momentos. E eu quero compartilhar com você Eclesiastes capítulo 3, do versículo de 1 a 8, os que encontraram, digam amém. Diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar, tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Senhor, nós dependemos do Teu Espírito para abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender a Tua palavra nesta noite. Nos ajuda, ó Deus, a entender as estações da vida, que possamos entender o propósito que Tu tem para cada um de nós. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que fala sobre o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, ele é exatamente o livro do pregador que fala coisas boas e ruins que acontecem na vida. É uma obra que vai trazer as características do sofrimento humano, das situações humanas. É um livro muito bom de se ler. Eu até convido você a ler Eclesiastes, para refletir um pouco mais sobre essa vida, sobre a vida. Esse texto ele é muito lido, mas ele é pouco refletido. Ele é citado até em parte traseira de caminhões nas estradas, mas existe uma fase da vida que são estações. O que nós precisamos entender é que essa mensagem que estão sendo propagadas, ensinadas, que o cristão não sofre, que o cristão não passa dificuldade, que o cristão não vive momentos de luta, é um engano. O próprio Evangelho, a própria palavra de Deus vai nos dizer que no mundo tereis aflições. A fase de altos e baixos da nossa vida faz parte da nossa existência. Existe uma demonstração de valorização muito intensa com a felicidade. As pessoas
tem corrido atrás da felicidade, qualquer promessa, qualquer situação ou ambiente em que produza nela prazer, alegria, as pessoas estão se lançando, estão se envolvendo. O sorriso, ele não é eterno. O nosso sorriso não é eterno. Ele é um tempo que temos para sorrir, mas está tempo de chorar quando perdemos alguém que nós amamos, um filho, uma mãe, um pai, porque tudo tem o seu tempo. A visão nossa cristã é que as estações da vida, ela contribui para o nosso desenvolvimento. Infelizmente, essa sociedade, ela vende uma alegria a todo tempo. As coisas que são vendidas pelo marketing, pela televisão, traz para nós um sentimento de alegria, ao ponto que o consumismo hoje é um problema. As pessoas estão tão envolvidas em comprar felicidade, que elas saem se endividando, se envolvendo, comprando coisas com dinheiro que não tem e coisas que nem precisam. Porque, na verdade, há um vazio existencial em que ela pensa de que adquirir o bem, aquele sapato, aquela roupa, aquela casa, aquela aparência, vai trazer a ela uma felicidade plena e constante. E o que nós vemos disso é uma frustração de um vicioso que não tem fim, porque atrás de uma compra vem uma outra compra, vem uma outra compra, e isso não para. Se torna um vício, uma necessidade. Vivemos uma vida de que tudo parece flores, e isso não é real. Existem as guerras, existe a pandemia, existem as doenças, genéticas ou não, hereditárias ou não. A vida, ela vai trazer para nós momentos de luta e de dificuldade. O desemprego existe, as desilusões existem, os planejamentos de um casamento perfeito, muitas vezes as coisas não caminham bem, há embaraços, há dificuldades, há tropeços, e dentro de tudo isso vem um sentimento de mágoa, de ressentimento e de destruição. A nossa vida, ela é feita de estações. Eu acredito que os mais experientes aqui podem contar a sua história. Quando foi a sua primavera? Aí ele vai dizer, quando eu era jovem, quando eu corria, quando eu ia para as festas, quando eu podia fazer a obra do Senhor. E agora como está o seu inverno? Ah, pastor, dor no joelho, dor na perna, não consigo ir mais. São as estações da vida. Eu já tive 25, não tenho mais 25 anos. Eu estou em uma outra estação. Estou vivendo um novo tempo, uma nova história, eu tenho que me adaptar à estação que eu estou vivendo. Mas muitas vezes essa tendência de sorrir de forma constante tem frustrado muita gente. Infelizmente, oportunistas que pregam um evangelho comercial, em que tudo está no êxtase da alegria, em que tudo é feito para criar um ambiente de satisfação, as questões racionais são deixadas de lado. E as pessoas vivem como numa bolha, achando que tudo é flores. Na primeira pancada da vida, no primeiro não, na primeira dificuldade, estão frustradas, estão deixando a igreja e às vezes questionando até a existência de Deus. Quem chega aqui hoje acha que isso aqui é fácil, uma igreja como essa. Não sabe as lutas que nós passamos. Eu acredito que se você olhar para o seu irmão que está ao seu lado, você não sabe a luta que ele passa, as dificuldades que ele vive. Tivemos lutas, dificuldades, crescimento, desenvolvimento, campanhas, obras, e aí você chega hoje e encontra tudo pronto, mas não sabe como foi lá do início, inclusive para os primeiros fundadores que chegaram aqui nessa cidade, nesse bairro. Eu quero usar esse termo para trazer para você que existem estações de escassez, como o inverno, e estações de alegria, como a primavera e o próprio verão. E na nossa vida é assim. Há momentos que vamos trazer de dificuldades. O Covid foi um tempo. O Covid, quando estourou, trouxe para nós um inverno sombrio. Quando as igrejas fecharam, quando ficamos em casa, quando não tinha culto, quando não tínhamos como fazer, como fomos impedidos até de trabalhar. E o medo e todo o tempo na nossa cabeça, o que poderia acontecer. Talvez essa estação está indo embora. Talvez estejamos vivendo um novo tempo. Ou quem sabe está entrando uma nova estação de uma guerra mundial. Não queremos isso, nem oramos por isso, nem queremos que isso aconteça, mas pode ser um tempo. Muitos não suportam porque não estão preparados para a dor. A dor, ela faz parte da realidade. O próprio Cristo viveu as suas decepções com aqueles que o acompanhavam, que o negou, com o próprio discípulo que o traiu com um beijo.
No Getsêmani, quando ele chora, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita conforme a sua vontade. Deus era humano e era Deus, 100% homem, 100% Deus, porque se não fosse assim, não haveria substituição. Ele sentia dores, teve fome, teve sede, chorou, sentiu, morreu. Mas louvado seja Deus que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele era um Deus em forma humana para tomar o nosso lugar na cruz. Mas eu quero trazer novamente ao nosso pensamento que muitas vezes nós estamos preparados para as dificuldades da vida. E o texto de Eclesiastes, ele é claro que ele diz, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo. O que nós precisamos pensar é que eu preciso suportar o tempo. Eu preciso suportar o tempo da dor. Eu preciso suportar o tempo da dificuldade, porque eu sei que esse tempo, ele não é eterno, ele vai passar. Porque é um tempo para todas as coisas. Não é só alegria, 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 alegria. Há momentos que temos que tomar decisões duras na nossa vida. Se é à direita ou à esquerda, se vamos em frente ou recuamos. Mas é um tempo também de tomar decisões. E o que eu quero dizer a você nessa noite é que você precisa suportar o tempo que você está vivendo. Eu não sei qual a estação você está vivendo. É a estação do medo? É a estação da solidão? É a estação da crise econômica? É a estação das dificuldades emocionais? Das questões de existencial, do que você é, do quem você vai ser, qual é o seu projeto? Eu não sei qual a estação que você está vivendo. Mas a questão é, você precisa suportar, porque ela vai passar. Virão dias melhores. E o Eclesiastes, ele nos traz essa visão. Haverá um tempo para todas as coisas, inclusive a nossa existência nesse mundo. A Bíblia diz que haverá um tempo em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Quem crê nisso ainda, diga amém. Amém. Aqui tem crentes. Há um tempo de vivermos nesse mundo confuso, violento, agressivo, terrível. Haverá um tempo que haverá paz, e a Bíblia diz que lá não haverá choro, não haverá pranto e não haverá dor. Louvado seja Deus. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que suportar as tribulações da vida. O que tem acontecido é que essa imagem de cristãos super crentes tem frustrado muita gente. Pessoas têm procurado a igreja não mais pelo Deus que foi crucificado, mas pelo Deus que pode servi-lo. E não o contrário de como servir esse Deus. O que a sua igreja pode fazer para abençoar a minha vida? O que a sua igreja pode fazer para abençoar a minha causa? E as pessoas vivem em busca não de um Deus que está conosco na tribulação, na tempestade. Como ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Inclusive na estação que você está vivendo, na escassez que você está vivendo, ele se faz presente conosco. E esse tempo, ele precisa ser algo que você suporte. Eu pensando um pouco sobre essa guerra, eu fico imaginando, né? O Covid foi terrível para nós, mas a guerra é muito mais, porque os nossos filhos, a nossa casa, fica muito mais vulnerável, apesar que um vírus também pode matar. Mas a ameaça de uma bomba, de um carro, de você estar saindo com o seu carro e ter um campo minado, você não sabe para onde você vai, você vê um projétil, você não sabe quem vem lá do carro, se é amigo, se é inimigo. Isso deve ser um terror constante. Deve ser algo algo terrível, de você dormir escutando bombas caindo e você não sabe onde ela vai vir a próxima. E é uma necessidade para esses cristãos, nesse tempo, suportar essa crise. Estar juntos nessa crise, orando, clamando a Deus, porque é estações e vai passar. Não sabemos quando, mas vai cessar. E assim também, irmãos, a nossa vida. Você precisa suportar a dor, pedir a Deus força para vencer a crise, as tempestades, as dificuldades que muitas vezes se levantam em nós. E Eclesiastes diz isso, há um tempo para todas as coisas. Mas eu quero trazer alguns conselhos. Primeiro, todas as fases, elas são projetadas. Nós entendemos que Deus tem um projeto para cada um de nós. E todas essas fases, elas são projetadas. Há momentos de luta e dificuldade, há momentos de crescimento, de entendimento. Mas nós precisamos entender a primeira coisa. As experiências da vida trazem dificuldades. Experiências da vida trazem dificuldades. Nós, às vezes, fazemos uma agenda de sucesso. Tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. E queremos que isso aconteça. Mas muitas vezes não. Muitas vezes as coisas não saem como nós queremos.
e como nós imaginamos. A nossa agenda é cheia de felicidades e às vezes nós não agendamos as dificuldades. Nós não falamos sobre isso, nós não conversamos sobre isso na família. Mas se acontecer isso, e se não der certo? E nós estamos com a nossa agenda cheia de sorriso. Nós precisamos suportar momentos de dificuldade que nós vivemos, porque a Bíblia nos orienta a viver assim. Quando você casa, você pensa, nossa, como vai ser a festa? É o primeiro pensamento do jovem. A gente está fazendo aconselhamento pastoral, escuta, né? O casamento dos sonhos, o vestido, o bolo, as fotos, a imagem da festa, os padrinhos, quem vai ser os padrinhos? O pastor que vai fazer. E nós planejamos tudo isso. E depois que tudo isso passa, é uma estação. Aí vem as estações seguintes. Vamos pagar os boletos da festa que nós fizemos. Quem já passou por isso está rindo, né? Vamos pagar o cartão que foi parcelado em 24 vezes. Vamos deixar agora de sair um pouco mais, vamos ter que economizar para poder consertar as coisas em casa. E aí é uma segunda estação. E aí vem os filhos, uma nova estação, novas contas, novas despesas. E muitas vezes, por quem não está preparado a viver estações, planeja só o agora e não pensa no amanhã. E havia eu não sei quem é da antiga que sabe essa história. Rapaz, é a história da cigarra e da formiga. Quem conhece aqui a história da cigarra e da formiga? E quem não conhece a história? Isso foi quando eu comecei a escrever isso aqui, foi a primeira coisa que eu lembrei, a formiga e a cigarra. Enquanto a formiga estava carregando seu alimento para a toquinha, a cigarra só tocando viola, né? Vamos cantar, vamos cantar. Até que veio o inverno. E a cigarra não fez nada, não se preparou, não planejou, não sonhou, não se colocou um plano B, até que a formiga estava alimentada e a cigarra no frio. Nós precisamos entender que existem dificuldades na vida. Deus é conosco, Deus nos dá sabedoria, inteligência, mas, meu irmão, não deixe de consultar a Deus em nada do que você faz, nada do que você venha planejar, porque você precisa entender que existem fases de altos e baixos, mas nós precisamos trazer Deus para o nosso lado. Senhor, qual é a sua direção, qual é o caminho que o Senhor tem para nós? Você quer caminhar no ministério? Quer caminhar no ministério? Quer viver do Evangelho? Vai ter altos e baixos. E eu não quero nem contar os meus altos e baixos, deixa para minha esposa contar, se ela quiser contar. É luta, é dificuldade, é um monte de situações, porque essa aqui não é a minha primeira igreja, é a terceira, que eu tenho a oportunidade de estar juntos. Então, nós precisamos entender que existem experiências da vida que trazem dificuldades. Vai existir dificuldades. Tudo que você planeja precisa colocar na balança e trazer Deus para dentro do seu negócio, dentro do seu projeto. Não confie na sua força, nem na sua capacidade. Há um tempo de rir, mas há um tempo também de chorar. Mas quando o tempo de chorar chegar, que você esteja aos pés do Senhor, firme, aguentando firme, como essa guerra estourou agora. Como o Covid chegou de uma hora para outra, pegou todo mundo de surpresa. E quem não esteve firme, balançou. Quem não estava firme, simplesmente se perdeu. Tudo que você vier a planejar nessa vida, coloque Deus e coloque tudo na balança. Segundo, para você poder suportar as estações da vida, você precisa entender que dias melhores virão. Não é o fim. Não é o fim do que você está vivendo. A dor, ela existe, portas fechadas acontecem, dificuldades vêm. Você precisa materializar no seu coração a necessidade de Deus presente. E aí, como nós fazemos isso para suportar a dor? Quando nós, irmãos, trazemos a palavra de Deus para o nosso coração. Essa materialização da nossa fé. As coisas estão difíceis, não está dando certo, mas você vai lá, liga o rádio, põe um louvor, vai lá para o seu quarto, você começa a cantar. Aí o mundo não entende, mas que louco é esse? O cara está passando uma maior dificuldade, está na igreja de mão para o alto, está cantando, está chorando, está glorificando a Deus. Como pode? E é exatamente isso, porque nós estamos vivendo estações. As estações passam, virão outras. E quem tem fé já glorifica a Deus. O meu marido vai se converter, o meu filho vai largar as drogas, eu vou conseguir um emprego, a minha saúde Deus vai curar, o meu ministério vai avançar, porque Deus é comigo. E aí você começa a glorificar a Deus antes das coisas, porque você precisa entender que dias melhores virão.
Você não pode ficar só com a sua cabeça, tá ruim, tá difícil, isso aqui não funciona, amaldiçoando as coisas. Quem quer viver estações e quem quer suportar a dor, ela precisa trazer à memória aquilo que dá esperança, criar um ambiente de fé. Muita gente trabalha sem vontade, vai para o trabalho segunda-feira chorando. Ele chora quando está desempregado, mas ele chora também quando está trabalhando. Tem um monte de gente que faz um monte de coisa, não gosta de lavar, não gosta de passar, não gosta de cozinhar, mas tem que fazer. Aí na Bíblia não, para ler a Bíblia não, eu só vou ler quando tiver vontade. Eu não entendo isso. Trabalha sem vontade, cozinha sem vontade, faz um monte de coisa sem vontade, mas para abrir, não. Quando tiver vontade. Ô, irmãos, se isso aqui não for importante para nós, o que vai ser? Você, de repente, você não está com vontade de ler, mas você precisa ler. Você não está com vontade de orar, mas você tem que orar. Para suportar a dor, você tem que encarar o mundo espiritual. Não é viver de revestinha de escola dominical. O mundo espiritual existe. O inimigo veio para matar, roubar e destruir e acabar com as suas estações. Então não tem esse papo, se eu tiver com vontade. Não, você não tem que ter vontade, você tem que ler. Você tem que trazer a palavra de Deus para o seu coração, para produzir vida. E quando a dor chegar, quando a doença chegar, quando a porta fechar, e você vê que está tudo escuro, você está com a sua fé firme, suportando essa estação, porque ela vai passar. Virão dias melhores. A prova vem, a luta chega, mas verá um tempo que tudo isso irá passar na sua vida. Mas o que você precisa entender que há estações. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. O negócio é você suportar a dor, suportar a porta, suportar a aflição, suportar o inverno. Deserto não é lugar para acampar, irmãos. Deserto é para passar. Tem gente que acampa no deserto. Ele está vivendo uma crise emocional, espiritual. Aí o que é que ele faz? Ele monta a barraca dele. Sabe o que é montar a barraca dele? Ele não sabe falar outra coisa a não ser do problema. E nós falamos pela manhã, quem veio, sobre colocar lente sobre os problemas. As pessoas estão vivendo uma crise, estão vivendo uma dificuldade, só fala nisso, só lembra disso. E aquilo é almoço, café e janta. Ele não sabe falar em outra coisa, porque alguém pisou no pé, porque alguém falou alguma coisa, porque alguém o magoou, e ele vai remoendo aquele negócio. E vai, e vai, e vai, e vai e não para. Nós precisamos entender que dias melhores virão e nós precisamos nos livrar dessas coisas, confiando no Deus que nós servimos. E por último, aprenda com as estações a viver. O inverno é necessário, o outono é necessário, o verão é necessário, e a primavera melhor ainda. Fazem parte do ciclo da existência humana, e na nossa vida existe o choro e existe a alegria. Existe a dor e existe a festa. Nós precisamos saber que nós somos seres humanos que vivemos todas essas coisas. Mas a questão é, quando o dia mau chegar, nós temos que suportar e aguentar firme. Aprenda com as estações a viver. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria por causa da maldade do homem. E muitas vezes nós não estamos suportando também isso. As dificuldades do mundo, as pressões, as traições, as situações que acontecem nos abatem. Mas se nós somos homens e mulheres espirituais, nós precisamos viver a base da oração e entender que nesse mundo que nós vivemos, nós não vamos colher nada de bom, irmãos. O mundo já é do maligno, a Bíblia diz. As coisas estão acontecendo à nossa volta, nós precisamos entender que há um tempo para todas as coisas. E o Senhor, quando traz luta, muitas vezes acontece em nossa vida, é para nos fortalecer. Tende alegria, passar por diversas tribulações, sabendo que a tribulação produz em vós a esperança. É nessas horas que nós somos testados na fé, como o Covid, como a guerra, que agora as igrejas estão vivendo essa realidade. E eu creio que eles vão vencer essa crise, vão passar por isso e vão continuar aos pés do Senhor. Assim como nós vivemos aqui no Brasil. Suporte a dor da vida com oração e confie em Deus. Suporte as estações que você está vivendo. Pegue a sua agenda da semana e coloque as coisas que você sonha, que você projeta, mas coloque também a dor que você está sentindo e deposite sobre elas a sua oração. Suportar
é necessário aguentar firme as perseguições, as ofensas, as acusações do inimigo, as coisas que se levantam contra nós. Porque quando nós fazemos uma pequena comparação com a igreja primitiva, se ela não fosse resistente à morte, a serem queimados, degolados, jogados em latões de água, de óleo fervente, o que seria de nós hoje, se eles não tivessem passado pelas essas provas? E o evangelho, louvado seja Deus, chegou até nós através dos missionários. Muitos morreram aqui de malária, de doenças, mas o evangelho foi plantado e nós não sabemos o que iremos fazer amanhã. Mas a realidade é que as lutas e as tribulações, elas precisam viver à base de oração, e a Bíblia diz, é orar sem cessar. Orar sem cessar, sem parar, continuar sempre, não desistir nunca. Nós precisamos ter isso no nosso coração, para poder passar o dia mal. Para a gente poder fechar aqui essa conversa, eu quero orar com você, para que você leve no seu coração. Eu não sei o que você pode estar passando, vivendo. Eu sei que as lutas são grandes para todos nós. Mas uma coisa nós sabemos, que o Deus que nós servimos é maior do que qualquer problema. O Deus que nós servimos, há poder na oração. Cantamos agora aqui o nome de Jesus, não há nome como esse. Não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem demônio, não tem nada que possa contra o nome do Senhor Jesus. A nossa casa, a nossa família está debaixo da dependência de Deus, não de governos, não de presidente, não de políticos. A nossa vida depende somente do Senhor. E quando as coisas estão difíceis, a economia fecha, o Covid chega, a guerra bate a porta, quem a gente busca o socorro no dia mau? Onde está alicerçada a sua fé? Em quem você confia quando o inverno chega e a notícia, o laudo médico não é bom? O tratamento tem que ser feito. Vai ser doloroso, vai ser cansativo, vai ser exaustivo. Quem você se alimenta? Com quem você coloca as suas bases? Na palavra de homens? Na promessa de homens? Ou num Cristo que disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Nós precisamos suportar a dor, a vida, as aflições, orar sem cessar, clamar ao Senhor em todo o tempo, confiar nele, porque ele tem cuidado de nós. Aprenda com as estações da vida. O sorrir é maravilhoso, mas chorar faz bem. A gente parar um pouquinho de dançar, de fazer festa, e nos recolher um pouquinho para pensar sobre a vida é bom. É hora de rasgar as coisas, mas às vezes é hora de costurar de volta. Às vezes nós sentimos vontade de abraçar, mas às vezes agora é a hora de segurar um pouquinho. Não dá mais. Vamos acalmar um pouco. É tempo de guardar, mas também tem coisa que tem que jogar fora. E a gente guarda sentimentos bons, mas tem coisas ruins que a gente tem que jogar fora. Raiva, ódio. Nós precisamos aprender com as estações que a vida produz. Saber falar, saber calar. Saber amar. Saber questionar. Rir bastante, alegria, mas tem hora também que a gente tem que parar um pouquinho. Deixa eu pensar melhor sobre isso. Tudo isso faz parte da nossa existência humana e tudo isso faz parte da sua agenda. Eu duvido aqui que alguém fica rindo o tempo todo e que está tudo bem, tudo bem, tudo bem. Às vezes você fala tudo bem pela fé. Não, está tudo bem, mas não está. Porque você está vivendo uma estação necessária para o seu aprendizado e crescimento com Deus. Aprenda com as estações. E eu quero orar pela sua vida. A estação que você está vivendo eu não sei, mas eu sei o seguinte: Deus está contigo no inverno, no verão, no outono e na primavera. E Ele tem contemplado a nossa luta, como está contemplando a luta dos nossos irmãos lá na Ucrânia. Como eu também entendo que talvez os soldados russos, cristãos, estão vivendo essa realidade também. De estarem numa batalha, sendo obrigados a batalhar. Porque alguém maior mandou fazer. Estações diferentes. Corações quebrados, famílias divididas, separadas, gente fugindo, estações.
Porque até um pouco tempo havia um verão muito bom na Ucrânia, e agora chegou o inverno. E na nossa vida é assim, você pode de repente sair daqui hoje, pastor, está tudo bem, e quem sabe você vai encarar uma nova estação na terça-feira. Eu não sei, mas o que eu posso te dizer que o Espírito Santo está trazendo para a sua vida é que você suporte, que você segure firme, que você não desista, porque vai passar. Vai chegar de novo a primavera. Vai chegar de novo a primavera. E nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor nos ajude a viver as nossas estações. E que na alegria ou na tristeza, não venhamos a perder a nossa fé. Eu quero orar pela sua vida. Se há visitantes aqui nessa noite, você é bem-vindo a esse lugar, casa de Deus, casa de oração. Eu quero também te dar a oportunidade para que você possa viver uma nova estação, um novo tempo, uma nova história. O Evangelho ele é pregado e ele dá a oportunidade a todos aqueles que querem viver com Cristo. Eu quero viver uma nova história, eu quero escrever uma nova história. Eu não aguento mais essa estação que eu estou vivendo. O Senhor Jesus veio mudar todas as coisas. Ele disse, farei tudo novo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. É uma nova estação. E a você, meu amigo, que visita, se há algum visitante nesta noite que deseja entregar o seu coração a Jesus, eu te dou a oportunidade, apenas com um gesto de suas mãos, eu quero orar por você, aonde você está. Se há algum visitante que precisa entregar o seu coração a Jesus, você não é o compromisso com o pastor, isso é com Deus, é você e Deus. Mas aonde você estiver, eu quero orar pela sua vida. Há alguém, apenas um gesto, eu quero orar por você onde você está. Se há alguém, a oportunidade é dada a você. Creio assim que todos são cristãos nessa noite. A você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe a sua vida. Que você também possa guardar essa mensagem, pensar sobre as estações da sua vida, e tem sido muito bom. Se quiser se comunicar conosco, como muitos têm feito, estamos à disposição para orar por você e pela sua família. Nós vamos orar, irmãos. Que Deus abençoe você, leve essa palavra ao seu coração. As estações mudam, mas você suporte todas elas. Tenha um feriado abençoado em família, curta bem, descanse, venha renovar suas forças e que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Quarta-feira, culto. Estou aqui, tá? Estou aqui. Firme e forte. Que culto gostoso foi quarta-feira. Quem não veio, perdeu. Tinha pouca gente, mas foi muito bom. Só vou falar isso para você. Muito bom. Vamos orar? Senhor, obrigado. Tu és o Deus conosco, Deus presente. Eu quero nessa noite abençoar a vida da tua igreja, que essa palavra possa cair em boa terra, que essa semente caia em boa terra e possa germinar, que ela possa produzir 100 por 1, e que a vida dos teus filhos estejam firmes na tua palavra, na oração, na leitura bíblica, na comunhão com o Espírito Santo, suportando o dia mal, suportando as lutas, as notícias, as informações, a dor, mas sabendo que são estações. Nos ajude como segunda do Gramacho, ó Deus, a viver as nossas estações. Nos dê força e coragem para poder continuar a cuidar de gente. Eu te louvo pela vida dos novos convertidos que estão se preparando para o batismo. Dê a eles, ó Deus, coragem para manter de pé a sua palavra, o seu compromisso. Abençoe teus filhos, membros dessa igreja, também a suportar as dores e a luta. Abençoe, ó Deus, os visitantes, se há algum aqui nessa noite. Que a paz e a graça de Jesus repouse sobre nós. Nos dê, ó Deus, uma semana de descanso, uma semana de tranquilidade, uma semana que teu Espírito continue a falar ao nosso coração. Perdoa, Pai, os nossos pecados, que toda honra e glória seja dada ao Senhor. Mais uma vez, eu quero incluir na oração com meus irmãos a necessidade, ó Deus, da tua intervenção nessa guerra. Sabemos que há vidas que estão sendo ceifadas, jovens estão sendo mortos, crianças, adolescentes. Senhor, eu oro no nome de Jesus, que tu pare esse espírito de morte. De alguma forma, Senhor, intervenha nessas decisões, para que o teu nome seja exaltado. Eu oro pela vida dos moradores de Petrópolis, Senhor. A tua igreja tem feito o máximo possível para, de alguma forma, minimizar a dor, mas ali há vidas, há famílias que perderam seus entes queridos, como também todos os seus bens. Abençoe a igreja, ó Deus, da PIB do Alto da Serra, a segunda de Petrópolis.
Ó Deus, a primeira de Petrópolis, todas as igrejas, todas as denominações que estão trabalhando para o socorro dos teus filhos. Senhor, que a tua mão poderosa tenha misericórdia também pelo povo de Petrópolis. E a nós que aqui estamos, nos dê condições para de alguma forma fazer algo para socorrer o necessitado, para socorrer aqueles que estão à nossa volta. Abençoe a segunda igreja batista em Gramacho. Continue nos dar alegria, força e coragem para vencer as estações da vida. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. E o povo de Deus diz: amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe você.